todos e todas, nós estamos aqui ao vivo, numa transmissão hoje diferente. Teremos aqui um ato político das entidades do Serviço Público Federal na construção de um seminário nacional que envolva a participação de todas as entidades da base, para que a gente possa dizer ao povo brasileiro a nossa disposição de defender o serviço público e defender a luta e o trabalho dos servidores públicos. Então, vamos passar aqui por esse caminhão virtual, diversas entidades. Vamos passar aqui por esse nosso caminhão de som bem grande para todo o Brasil, um conjunto de entidades que conosco estarão construindo. Eu sou Davi Lobão, do Sinasef, e estarei aqui ao lado da companheira Adriana, que vai se apresentar e também vai dizer do que ela está pensando desse ato de hoje, como é que ela está vendo essa construção coletiva que nós estamos fazendo dentro do Fonasef. Adriana, fica à vontade. Boa tarde aí, boa noite já, né, a todos os companheiros e companheiras que estamos assistindo. É muito especial para a gente a live de hoje, porque ela tem como objetivo a gente divulgar a construção desse seminário que vai produzir uma elaboração coletiva. Nós queremos fazer uma reflexão com o conjunto do funcionalismo sobre quais ações a gente pode organizar para o próximo período, para a gente organizar a nossa luta de maneira nacional. E é por isso que a gente queria aqui já abrir, né, convidando os companheiros e companheiras para ir entrando. O primeiro companheiro, então, para fazer fala aqui com a gente, né, pedir para abrir o microfone, o companheiro Paulo, da CBGE. Boa noite, companheiros. É um prazer estar aqui representando a CBGE e também servidores públicos, né, de todas as esferas, e colocar a necessidade da gente poder estar discutindo nesse momento que o país atravessa uma encruzilhada, um governo que ataca de todas as maneiras os servidores públicos, os serviços públicos, a população, e coloca de joelho a nação brasileira frente ao grande capital. Nós vamos fazer um seminário, né, que vai acontecer entre 5 e 7 de agosto, para discutir a necessidade de resistência contra o desmonte do Estado brasileiro. O FONASEF, que é o Fórum dos Servidores Públicos Federal, está organizando esse seminário para que a gente possa discutir e ver quais são os caminhos que a gente possa colocar, né, para a sociedade, para os servidores e para as entidades que representam os órgãos públicos na representação sindical, quais os caminhos que a gente vai ter para lutar contra o desmonte do serviço público. Nós vamos tentar dialogar com a sociedade, mostrando o que é o serviço público, o que é o servidor público e o que representa o serviço público para a sociedade brasileira. Nós temos que colocar e apresentar para a sociedade quem somos nós, servidores públicos, e o que representa o serviço público na sua vida. O servidor público é o elo de ligação entre o Estado e a sociedade, né? Se esse elo de ligação for cada vez mais fragilizado, e é isso que o projeto do governo Bolsonaro tem apresentado, a sociedade toda vai pagar a conta. Então, nós, servidores públicos, e as representações sindicais, e a base de servidores públicos, estamos dispostos a caminhar de braços dados contra esse desmonte do Estado brasileiro e avançar num projeto onde nós possamos ter uma qualidade de vida muito melhor para a população brasileira e serviços públicos de qualidade. Nós sabemos que o serviço público não tem a qualidade necessária que a população necessita, mas nós estamos aqui dispostos a cada vez mais colocar frente à sociedade essa disposição de lutar para que todos possam ter uma qualidade de serviço público na educação, na saúde, em todos os setores, né? Porque nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da nona economia do mundo, um país que tem potencialidade e riquezas e que não pode estar colocando a sua população em sacrifício, como tem acontecido, principalmente agora no governo Temer e governo Bolsonaro, né? Nós estamos dispostos a defender os serviços públicos e colocar para a sociedade a necessidade dessa luta coletiva, dos trabalhadores, da classe trabalhadora de modo geral, e também da população, porque
todos nós pagaremos a conta. E nós não temos condição de pagar mais nada nesse país, porque nós já estamos sacrificados pelo projeto de desmonte do Estado brasileiro, que esse governo Bolsonaro vem colocando, né? E o que nós precisamos nesse momento é a unidade da classe trabalhadora, né? Das entidades sindicais e entidades políticas e também dos movimentos sociais em defesa da nação brasileira. Então, esse seminário que vai acontecer entre 5 e 7 de agosto, ele vai servir para que a gente possa discutir e ver quais são os caminhos que os servidores públicos e as representações darão em defesa do Estado brasileiro. Tá? Então, eu espero que a gente possa avançar e que a gente possa sair daqui no seminário com um projeto de resistência contra o desmonte do Estado brasileiro, principalmente a partir do governo Bolsonaro. Um abraço a todos e estamos juntos nessa luta, e a SBGE se coloca à disposição de estar ao lado de todos os trabalhadores da sociedade brasileira em defender os serviços públicos. Tá? Um bom debate a todos e estamos juntos nessa luta aí, companheiros. Obrigado, Paulo. Paulo falou em nome do SBGE, sindicato que representa os servidores do IBGE, e nós queremos dar aqui um recado a eles. Queremos todos esses servidores de base no nosso seminário nacional. Vamos discutir o serviço público, vamos defender o serviço público, vamos defender o SUS, vamos defender a educação pública, vamos defender todos os ramos do serviço público. E para falar disso agora, nós vamos falar com o companheiro Sandro. A palavra agora é com o Sandro, da CNTS-S. Sandro, como é que você está vendo aí essa preparação desse seminário? Como é que está a sua base? Queremos ver como é que nós vamos fortalecer isso. Nós estamos aqui diante de um grande ato público nacional, várias entidades aqui nossas participando, e agora é a vez da CNTS-S. Sandro, você com a palavra. Boa noite, companheiro Davi Lobão, companheira que nos acompanha aqui do CSP Colutas, o companheiro que acaba de entrar na sala. Quero saudar o FONASEF pela iniciativa brilhante de realizar este debate, esse seminário, né, no dia de hoje, para debater temas tão importantes para os servidores públicos federais, que estão sob ataque mais do que nunca nesta conjuntura. A gente tem aí o advento da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, que o governo utiliza como limitador para que possa avançar as negociações de servidores. Mas no Serviço Público Federal, nós estamos acostumados a lidar com esse tipo de coisa, já vencemos situações bem difíceis e tão difíceis quanto esta. A unidade dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, que será capaz de derrotar o governo Bolsonaro, certamente, como já derrotou outros governos, que tentaram congelar os nossos salários e trazer danos para os trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Federal. De certo, é necessário aumentar a mobilização das categorias dos servidores públicos federais. Eu sempre entendo, lá na nossa entidade, na CNTS-S, nós entendemos que a mobilização da categoria é o caminho para superar esse problema. Não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, o congelamento dos salários. Já basta a reforma da Previdência, que tirou os nossos direitos. E se não fosse por isso, já se avizinha a reforma administrativa. Nós acreditamos que só a construção pela base do movimento dos trabalhadores do Serviço Público Federal será capaz de enfrentar este governo. Para isso é necessário que todas as entidades do Serviço Público participem do FONASEF, que reúnam suas bases, que os trabalhadores e trabalhadoras que nos assistem possam entender que a unidade nossa é o caminho para superar este momento tão difícil. Nós acreditamos que a mobilização vai crescer, porque ninguém aguenta mais o que o governo Bolsonaro vem fazendo, que é o governo da morte, que optou pelo caminho mais difícil, que é o caminho de abandonar a população à própria sorte. Nós hoje não temos governo. O Brasil é um grande barco à deriva e a sociedade está totalmente abandonada à própria sorte. Na maior pandemia que o mundo já viu. Certamente não se tem notícia de algo tão grave para a saúde da população mundial. E é por isso que eu quero saudar também os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, esses trabalhadores que são tão essenciais para a nossa sociedade nesse momento tão complexo da vida nacional. Quero ainda aproveitar para dizer da resistência histórica que os trabalhadores do INSS estão fazendo nesse momento para não voltarem ao trabalho dentro do contexto da pandemia, pois o governo insiste em tentar voltar a abrir as agências do INSS, o que certamente causará um agravo
muito maior no caso da pandemia, pelo fato de que o INSS atende a população que é suscetível, que é mais frágil, que pode acabar contraindo o vírus e, com isso, aumentando ainda mais a desgraça no Brasil. Eu quero saudar, mais uma vez, o esforço dos companheiros e companheiras das entidades sindicais que estão aqui participando dessa atividade conosco e dizer o quanto é importante que, nesse momento difícil, nós possamos estar unidos. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado. Continuarei aqui assistindo a nossa live. Parabéns a todos e todas que participam dessa iniciativa. Obrigado pela fala aí, pela colaboração e a construção junto com a gente do Sandro, né? E o Sandro dá um recado da necessidade da mobilização da categoria, a importância da unidade. Queria, então, convidar o companheiro Paulo Lino, do Sinal, para contextualizar aí para a gente, né? Como que esse seminário pode ajudar, o seminário nosso que vai ser realizado de 5 a 7 de agosto, pode fortalecer essa unidade dos servidores públicos, como que pode fortalecer a nossa mobilização para o próximo período. É contigo, companheiro Paulo. Liga o microfone, Paulo. Já. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, junto com todos esses dirigentes sindicais das nossas entidades de servidores públicos. E nós estamos vivendo realmente um momento muito delicado, não só da vida sindical brasileira, mas da vida de cada um de nós. Estamos com grandes dificuldades de mobilização, em relação, até porque todos estamos confinados, fazendo isolamento social, preservando a nossa saúde, preservando a saúde das nossas famílias, preservando a saúde de todas as pessoas, porque cada um que puder fazer esse isolamento está salvando vidas com isso. Logicamente que toda essa preocupação com a nossa saúde implica em que haja uma menor mobilização do que se estivéssemos todos nas nossas repartições, trabalhando, estando lado a lado e podendo discutir todos os problemas que nos afligem. Esse seminário do FONASEF, marcado para de 5 a 7 de agosto, terá o condão de que a gente nivele as informações entre as entidades, que a gente, todos unidos, possamos construir propostas para levar as nossas bases, as bases das nossas categorias, para que juntos a gente tome as medidas necessárias para recuperar a mobilização perdida com a pandemia. Além de estarmos passando por esse momento onde vemos já mais de 80 mil brasileiros mortos, a gente ainda sofre um ataque constante do governo, um ataque que já vem desde o governo Temer e agora mais fortemente colocado pelo governo Bolsonaro, e saímos da reforma da Previdência e, como já disse o colega Sandro, já estamos entrando na reforma administrativa somente com ataques. Certamente, a reforma tributária também não trará nenhum benefício para os trabalhadores e, mais uma vez, seremos penalizados. Nós não podemos ficar inertes, nós temos que, dentro das possibilidades que hoje estão disponíveis para a gente, nos mobilizarmos, cada um na sua casa ainda, mas podemos fazer um grande trabalho de força para recuperar esse tempo perdido em termos de vida sindical. Todos nós estamos trabalhando há muito tempo, todos nós estamos trabalhando distantes da nossa base, mas chegou o momento em que nós vamos ter que recorrer a ela e juntos construir um Brasil melhor, juntos construir um serviço público melhor que atenda à sociedade brasileira da melhor forma possível. Quem está à frente do enfrentamento desta pandemia é o servidor público. Somos nós, servidores públicos, que estamos à frente desse movimento. Obrigado e conto com todo mundo no seminário de 5 a 7 de agosto, promovido pelo FONASEF. Obrigado, Paulo. Esse é o recado do Sinal, entidade que com a gente constrói aqui o FONASEF, o Fórum Nacional de todas as entidades do Serviço Público Federal. Então, obrigado, Paulo. O Sinal é a entidade que representa os servidores do Banco Central. Nós vamos agora para os companheiros da FENASPES. O companheiro Moacir Lopes, que está aqui representando os trabalhadores da Previdência, da Saúde. Moacir,
Como é que sua base está vendo esse momento tão importante da construção do Seminário Nacional? Nós vamos ou não vamos fazer o maior seminário da história do Serviço Público Federal, em tempo de pandemia? Vamos lá. Em primeiro lugar, muito importante a gente estar se unindo nesse momento de ataques, né? Em segundo lugar, aqui lembrar as mulheres que estão aqui, a Adriana, a companheira da Fazubra, que vão falar daqui a pouco, a importância dessa luta nesse momento da conjuntura. Hoje os trabalhadores estão jogados numa questão de ataques sem precedente, uma crise que já deixou mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, somando com os outros que estavam trabalhando subempregados, temos 40 milhões de pessoas aí que estão quase que... O governo não investiu um único centavo do orçamento a mais na questão do combate à pandemia, muito pelo contrário, gastou só 1/3 do previsto, do que foi agendado para gastar. O governo fez pouco caso da pandemia, vem tratando com descaso, com descrédito, com esse negacionismo, e o Brasil, em 60 dias, o Brasil tinha, em maio, 240 mil casos. Em 60 dias, chegou a 2.250.000 hoje. Estamos chegando hoje, e 83 mil mortos. Isso porque nós temos um sistema de saúde onde valorosos profissionais, corajosos profissionais, arriscam suas vidas para atender a população, e muitos não têm nem condições de fazê-lo. Usam equipamentos de EPI de segunda qualidade. Na outra ponta, nós temos trabalhadores que trabalham em setores que não podem parar. Pegam ônibus, pegam metrôs, pegam transporte público, vans. Esses estão sendo a bola da vez. Com o avanço da pandemia e o inverno, tende a ter uma tragédia maior no Brasil. Hoje, 3 países do mundo têm mais de 50% dos casos. Estados Unidos, Brasil e Índia. Coincidentemente, governos com a mesma concepção negacionista e de direita. Mas nós, servidor público federal, temos que enfrentar o que virá nesse próximo período. Temos que jogar essa luta nossa para frente. E esse seminário que estamos organizando no dia 5, 6 e 7 é uma oportunidade de fazer um debate muito mais ampliado sobre o que nós estamos enfrentando hoje, quem nós somos hoje do ponto de vista da conjuntura, como é que se dá esse teletrabalho na nossa vida e como a gente fala daqui para frente. Porque, bem ou mal, nós estamos mobilizados, ainda que virtualmente. Tem uma categoria trabalhando virtualmente, ao mesmo tempo ela se mobiliza por cada setor. Educação, enfrentando para não voltar no meio da pandemia. Nós aqui, como bem falou o companheiro da CNTSS, o companheiro Sandro, estamos numa guerra para o INSS não reabrir. O INSS não tem razão de reabrir. Tem um decreto 10.413 que autorizou antecipar benefícios. Tem a lei que autorizou pagar outros benefícios. E o governo não precisaria abrir a agência para isso. Basta corrigir o que está de errado e encaminhar. Mas tem uma política, que aí não se diz quem é o autor, possivelmente a presidência da República, que impõe a abertura das unidades. E o nosso caso é o Ministério do Trabalho e o INSS, que não estão na linha de frente, porque a saúde e o pessoal da Seguridade, a Anvisa, por exemplo, estão trabalhando, que são serviços essenciais. E nós aqui, servidores, temos que aproveitar esse momento para organizar essa frente de discussão, organizar a categoria o mais amplo possível e todos entenderem, não existe salvação para ninguém individualmente, nem carreiras consideradas carreiras do Estado, nem carreiras que não são consideradas do Estado, porque afinal de contas, somos todos o Estado brasileiro, somos todos que produzimos, todos que atendemos a população. Então o mais importante para nós aqui é a gente enfrentar esses ataques que virão, que atacar o direito previdenciário, trabalhistas, sociais. E o mais importante é organizar mesmo. Vai ter o evento da CSP com Luta que vai começar sexta e sábado, teve o evento das centrais, tem evento de outros setores, então vamos juntar todos os eventos para fazer esse enfrentamento. E nós aqui saudamos a todos os trabalhadores do Serviço Público Federal, uma categoria fundamental e importante, que está sendo duramente atacada pelo projeto ultraliberal. Nós vamos enfrentar e vamos derrotar esse projeto fascista, companheiros. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e todas, e vamos ao seminário e vamos à luta. Obrigada, companheiro Moacir, que lembrou aí também da Coordenação Nacional das CSP com Lutas, que a gente vai ter nesse final de semana, e lembrou a questão de que o governo não gastou ainda nenhum terço dos recursos destinados para a pandemia. A companheira Vânia, né, faz parte da FASUBRA, que é a Federação dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação,
ela também podia falar um pouco como é que isso reflete nos hospitais universitários que estão aí à frente dessa situação da pandemia, né? E também como que o ensino e a pesquisa têm sido essenciais para esse período, para a gente superar. E o que o Fonasef, né? Como que os trabalhadores e trabalhadoras aí, né, das universidades podem ajudar a gente aí no Fonasef na mobilização. Com a palavra, companheira Vânia. Boa noite, companheiras, companheiro Adriana, Lobão. É um prazer estar aqui, né, construindo essa atividade aí que vai organizar os trabalhadores do serviço público. Falando especificamente sobre a educação e sobre o papel que a educação tem feito neste momento de pandemia, conforme a Adriana colocou, nós da educação, do setor da educação, na verdade, todo o serviço público tem sido muito atacado desde o começo deste governo, aliás, desde o governo Temer, e depois se aprofundou muito neste governo. Mas a educação em especial, desde o início, sofreu uma série de ataques, inclusive ataques morais, colocando que as universidades, as instituições de ensino e pesquisa não faziam nada, só era um campo de maconheiros, de plantação de maconha. E a gente tem mostrado, principalmente essas instituições, têm mostrado que com a pesquisa tem mostrado um papel importante nessa pandemia, né? Um governo que nega a pandemia, um governo que nega o número de mortes, um governo genocida, né? E que está levando a população a milhares e milhares de pessoas a morrer todo dia, né? Então, o que a gente tem presenciado e a expectativa que a gente tem é que essas mortes vão chegar a um número absurdo. Enquanto isso, as universidades têm desenvolvido um papel importantíssimo, né, de pesquisa, de pesquisa para vacina, de equipamentos que auxiliam, né, na respiração mecânica. Então, a população tem visto, né, que tudo aquilo que o governo descaracterizou a área de pesquisa e ensino do país não era verdade. Né? E a FASUBRA, desde o início, tem um papel predominante nessa história, nessa luta contra essas políticas do governo Bolsonaro. Nós já desde o início, no 15 de maio, quando a gente colocou aquela população toda na rua, quando a gente colocou junto com os estudantes, né? Quando teve o primeiro grande ataque às universidades, nós mostramos a força do movimento naquele momento. Então, desde esse momento que a FASUBRA tem construído essa luta e tem mostrado a importância da educação no país, né? Os hospitais, nossos hospitais estão na linha de frente de atendimento ao Covid. Nós temos problemas sérios nos hospitais. A Adriana bem lembrou que o governo não gastou ainda nem um terço do que tinha que gastar, do que ele tem de dinheiro para gastar nessa pandemia. Os nossos hospitais faltam equipamentos de proteção. A FASUBRA desenvolveu uma campanha de solidariedade com os sindicatos de base, visando ajudar os hospitais universitários, principalmente os hospitais universitários, na compra desses EPIs. Nós tínhamos companheiros que tinham que trocar, que ceder o EPI de um para o outro, quando trocava plantão, tinha que usar o mesmo material de proteção, tinha que desinfectar tudo, mas um tinha que passar para o outro porque não tinha equipamento para todo mundo. Nós já chegamos a ter a situação de companheiros que não poderiam nem ir ao banheiro porque não podia ficar tirando, cada vez que tirava o seu equipamento de proteção, não tinha outro para colocar. Então, nós temos muitos companheiros da nossa base que morreram, estão morrendo nos hospitais. Então, para nós, esse seminário é importantíssimo. Toda essa luta que o serviço público tem travado, esse seminário vai organizar, e desse seminário, a expectativa é que a gente tire ações conjuntas de enfrentamento a este governo. Um governo genocida, um governo fascista, um governo que quer não só destruir o país, mas ele quer matar a população, que é o que está colocado, né? Então, nós achamos assim, a FASUBRA está construindo esse seminário, ficamos muito felizes de estar nessa organização, e temos certeza que deste seminário nós vamos tirar políticas conjuntas de enfrentamento que vão derrotar esse governo e vão derrotar essa política. Então, companheiros, eu fico muito feliz em estar aqui nesta frente, e a FASUBRA sempre sempre na luta, organizando os trabalhadores, e nós estamos muito felizes em estar aqui nessa frente, organizando esse espaço. De 5 a 7 de agosto, vamos organizar o serviço público para nos contrapor essa política. Eu agradeço aí o espaço que nós tivemos e vamos estar aqui na luta. Uma boa noite para todo mundo e até o seminário.
Obrigado, Vânia. Antes de você sair, Vânia, parabenizar aí pela essa foto atrás de você, né? Lá. O Brasil todo espera que a resposta seja dada, né? Isso. Quem foi que mandou o vizinho e o amigo pessoal do presidente matar a Marielle, né? Nós nunca deixaremos essa luta morrer. Parabéns aí pelo cartaz. E agora nós vamos aqui falar com o companheiro Sérgio Ronaldo, que também está com um belo cartaz atrás dele, em defesa da democracia e da vida. Sérgio Ronaldo, qual a perspectiva da participação do CONDICEF nesse grande e importante seminário que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir fazer em pandemia o maior seminário da história do Serviço Público Federal, porque nós queremos defender o serviço público. Eu queria que você não só chamasse a sua categoria, mas colocasse para a gente qual a perspectiva que você vê nesse seminário, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Fique à vontade, Sérgio. Boa noite, Davi Lobão. Boa noite aos companheiros e companheiras eminentes que estão organizando esse brilhante seminário nacional, que será realizado entre os dias 5 a 7 de agosto. A CONDICEF está com muita expectativa de que a gente continue consolidando a unidade da classe trabalhadora. Nós queremos conclamar todos os nossos sindicatos da base da CONDICEF, os sindicatos da base das entidades do FONASEF, para que possamos ter uma ação tão consistente como os setores da educação estiveram para pressionar o Congresso Nacional para que aprovasse o Fundeb. Nós temos que ter essa unidade para defender o SUS, para defender os serviços públicos, para defender os direitos. E para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha a maior unidade da classe trabalhadora, de A a Z, porque é inadmissível continuar quieto com todas essas atrocidades que o desgoverno Bolsonaro vem fazendo com a classe trabalhadora e com os brasileiros em geral. É inadmissível que a gente continue quieto. Nós temos realizado atividades assim, de forma remota, algumas atividades garantindo o distanciamento social, mas espero que, pós esse seminário que nós iremos realizar entre o dia 5 e 7, a gente possa construir aí algumas atividades para que esse governo seja freado com as suas atrocidades. É inadmissível que eles concedam 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos e fiquem pedindo doações a empresários para que os trabalhadores possam atuar de forma remota. Não dão condições, não dão condições que as pessoas atuem de forma remota. Estão tratando isso como uma forma econômica, dizendo que economizaram 500 milhões atuando de forma remota. Mas não dão as condições necessárias para que os servidores atuem de forma responsável e que estão utilizando, inclusive, suas ferramentas. Nós queremos dar um recado a esse desgoverno. O serviço público não é quartel-general. E queremos fazer um convite aos generais que deem meia volta a volver e retornem para seus quartéis. Não nos acusem daquilo que usam. Infelizmente, ficam acusando, fazendo uma série de adjetivos através desse moleque de recado chamado senhor Paulo Guedes, com adjetivo com os servidores. Nós merecemos respeito. Por isso que está sendo processado, tanto pelos atos irresponsáveis e de astúcias que ele tem cometido contra os fundos de pensões e até pelos adjetivos que têm se utilizado de forma ilegal, de forma irresponsável contra os servidores. Por isso, a nossa expectativa da CONDICEF é que nós tenhamos um seminário para continuar ratificando a unidade da classe trabalhadora e ir muito mais além. Conclamar os demais trabalhadores da iniciativa privada, do campo, da cidade, para nos unificar, para preservar nossos direitos. Porque a prevalecer essa metodologia do governo BMG, Bolsonaro, Mourão e Guedes, os direitos não irão sustentar-se em pé até 2022. Portanto, eu acho que é importantíssimo e fundamental esse seminário para a defesa do serviço público, defesa dos servidores, defesa dos direitos e lutar de forma consistente pelo fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes. E que o senhor Rodrigo Maia
tenha coragem de colocar em discussão os quase 50 pedidos de impedimento desse governo genocida, que infelizmente não tem, inclusive estava passeando agora há pouco de moto aqui na rua de Brasília, cumprimentando os garis e sem máscara, e constatado que ainda continua positivo. Um irresponsável sem limite. A luta companheirada e a vitória e a resistência só com a unidade da classe trabalhadora. Grande abraço, até o dia 5, para que possamos construir uma grande unidade para defender a vida, o direito e os serviços públicos. Obrigada, companheiro Sérgio. E lembrando aí, né, a importância da gente fazer essa unidade da classe trabalhadora, juntando servidores públicos, juntando os trabalhadores do campo, os trabalhadores da iniciativa privada, em defesa da vida. Eu queria convidar, então, o companheiro Paulinho, né, o companheiro Paulo Garrido, para fazer um debate aí com a gente, né, como é que está na sua entidade essa questão da defesa dos serviços públicos, por que os serviços públicos estão sendo atacados, e como o nosso seminário vai ajudar nessa organização e nessa mobilização aí da unidade da classe trabalhadora. Boa noite a todos e todas, agradecer a oportunidade, sou Paulinho, falo em nome da Executiva Nacional do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz, ASFOC-SN, cumprimentar a Adriana, Lobão, demais companheiros e camaradas que aí estão na luta, junto com o Fórum dos Servidores Públicos, do FONASEF, é uma construção coletiva importante. Nós, da ASFOC, consideramos que é de vital importância que o serviço público, nesse momento, e o local é no FONASEF, no Fórum dos Servidores Federais, seja debatido à luz de iniciativas estruturantes de uma nova realidade. Não podemos mais conviver com as injustiças e as condições degradantes da vida e da dignidade das pessoas. A economia deve servir à vida. Não podemos esquecer o contexto e a luta mais geral. Outras pandemias virão e certamente precisaremos estar preparados. Precisamos resolver problemas estruturais graves e não só debater e implementar medidas paliativas. Temos a oportunidade de rediscutir, nesse seminário, os rumos do movimento, definir ações e estratégias, fortalecer a unidade e solidariedade da classe trabalhadora para derrotar as políticas neoliberais e genocidas em curso. Nós estamos fazendo uma convocação, convidando os dirigentes regionais da ASFOC-SN em todos os estados para a participação nesse seminário, nos comprometendo a ampliar esse debate com a nossa base também dos trabalhadores. É importante, em defesa do Sistema Único de Saúde, da saúde pública, da educação pública, da seguridade social, da ciência e tecnologia, da pesquisa, e por um serviço público de qualidade prestado à população brasileira. A ASFOC atuante na luta sempre em defesa dos trabalhadores por um serviço público de qualidade. Vamos ao seminário de 5 a 7 de agosto para construir, fortalecer e ampliar a luta em defesa do serviço público. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. É uma honra ter você aqui, querido. Você, em seu nome, eu queria parabenizar todos os companheiros da Fiocruz, aos companheiros que trabalham na área de saúde, que estão na linha de frente desse combate à pandemia. Vocês nos orgulham profundamente pelo trabalho que realizam, pela seriedade que faz o seu trabalho, mostrando o que é o serviço público, qual a qualidade do serviço que nós temos prestado à sociedade brasileira. Então, a Fiocruz é um modelo, é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, parabéns aqui a Paulinho, e aí estendo a todos os servidores e servidoras lá da Fiocruz. E eu queria também, claro, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Valeu, Paulinho, obrigado pela sua participação. E vamos passar agora a palavra para o representante dos docentes das universidades desse país, companheiro Luiz Blume do Andes. O Andes que vem com a gente construindo esse seminário. Então, Luiz, qual a perspectiva do Andes? Qual a proposta que vocês estão fazendo para a base de participação, o chamamento? Então, fique à vontade para mostrar a importância de um seminário que vai se representar a unidade da classe trabalhadora em defesa do serviço público. Luiz Blume.
Boa noite, Lobão, boa noite, Adriana e demais companheiros e companheiras, né? Esse seminário é importantíssimo, principalmente nesse momento em que a gente percebe que a estratégia do governo Bolsonaro, Guedes, Mourão, é de destruição total do serviço público, né? É a famosa granada no bolso do servidor. Mas, como diz um ditado, né? A gente vai com cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar, né? Como diz a música do Vandré. Então, nós temos que unificar a luta dos servidores públicos e construir um grande seminário nacional do FONASEF, né, para que a gente possa estar construindo estratégias de enfrentamento a este governo que quer simplesmente destruir a vida. Então, defender o serviço público hoje é defender a vida, é defender a presença do Estado nos seus maiores rincões, é defender a presença do Estado na saúde, na educação, na assistência, na previdência social, na segurança pública. Defender o serviço público hoje é defender o fim dessa política genocida do governo Bolsonaro, Mourão, Guedes e seus parceiros, né? Então, por isso, o ANDE, Sindicato Nacional de Docentes, nós estamos construindo esse seminário junto com as demais entidades do FONASEF, e é preciso que todos participemos para que a gente possa ter um grande seminário, um seminário representativo realmente da categoria do serviço, das demais diversas categorias do serviço público no Brasil. É importante a gente lembrar que quando o extinto ministro da Educação, que fugiu, né, para Miami, não por acaso, fugiu para Miami, ele dizia que se fazia balbúrdia nas universidades. Nós lançamos uma campanha na defesa das universidades públicas, dizendo que nós fazemos ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. E não é à toa que é nas universidades que está saindo a busca, a construção, a possibilidade de uma saída que é a vacina para essa pandemia. É nas universidades brasileiras, em convênio, em apoio, em cooperação com outras universidades estrangeiras, que está saindo a busca pela vacina. Mas é preciso mais. É preciso que a gente diga para a população em geral e para os servidores públicos, principalmente, que nós temos que resistir contra essa política genocida do governo Bolsonaro, que quer destruir o serviço público, né? Então, defender a universidade pública é defender a pesquisa, a ciência, que possam nos tirar justamente, possam resolver, apontar soluções para que os governos implementem políticas públicas. Por isso, defender o serviço público hoje é defender a vida, e é preciso também dizer que é preciso defender as liberdades e a democracia. Neste governo, nós estamos ameaçados o tempo todo, né? Se já existia um processo de criminalização dos movimentos sociais que não vem de hoje, neste governo nós temos um processo de genocídio, um processo em que o Estado está sendo utilizado para promover essa necropolítica. É preciso, sim, que a gente denuncie a militarização da saúde. É preciso que a gente denuncie que os companheiros da saúde estão na linha de frente, estão morrendo. Então é preciso, sim, que a gente fortaleça o seminário do FONASEF no dia 5, 6 e 7, com uma ampla participação e presença dos colegas, dos companheiros de base, das nossas categorias do serviço público. Por isso, o ANDE, Sindicato Nacional, está presente na comissão organizadora e está chamando todos os docentes e as docentes para que a gente possa construir um grande seminário. Vamos à luta, companheiros. Agradecer o companheiro Luiz, né, que trouxe aí para a gente um pouco o debate sobre a importância da ciência, da tecnologia, né, da pesquisa, em especial nesse momento de pandemia. E lembrou também, né, o grande sacrifício que a gente tem feito, né, à custa de mortes de companheiros e companheiras nossas do sistema de saúde, diversos serviços públicos que são essenciais. E comentou um pouco também sobre a questão, né, do governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, que fazer a defesa dos serviços públicos é também ser contra Bolsonaro, contra Mourão, e o Paulo Guedes que está colocando essa granada aí no nosso colo. Queria, então, convidar o companheiro Paulo Barella para comentar um pouco isso, sobre a questão da granada aí do Paulo Guedes e das campanhas, né, que a CSP com Lutas, inclusive, tem incorporado, que casa com o nosso seminário de 5 a 7
do 8, no dia 7 de agosto, inclusive, a campanha de Fora Bolsonaro e Mourão. Contigo, companheiro Varela. Boa noite, Davi, meus camaradas aí, companheiros do FONASEF, do Serviço Público, e, evidentemente, cumprimentar todos aqueles e aquelas que, nesse momento, estão dedicando um pouquinho do seu tempo para nos assistir nessa live aqui, que é uma live, na verdade, de propaganda do seminário em defesa do serviço público que nós vamos realizar agora no início do mês de agosto. É importante registrar que esse seminário vai estar acontecendo exatamente no momento em que o conjunto da população brasileira, sobretudo da população mais pobre, das periferias, dos grotões do interior do nosso país, os trabalhadores, de uma forma geral, estão muito mais necessitados dos serviços públicos, né? E vivendo em uma situação sob um governo negacionista, um governo que nega a ciência, um governo que nega a necessidade do controle sanitário, um governo que tem todos os desvios possíveis de negação da tecnologia e da ciência a serviço do bem da humanidade. E é nesse sentido que nós, servidores públicos, estamos inseridos nesse processo, né? Nós que estamos não só à frente, na linha de frente dos problemas e da tentativa de resolver os problemas da pandemia da Covid-19, né, com os profissionais da saúde, sejam os enfermeiros, sejam os atendentes, sejam os médicos, né, sejam os auxiliares de enfermagem, sejam aqueles que estão na segurança, aqueles que dirigem as UTIs móveis, enfim, todo o staff da saúde, mas também aqueles que estão estudando saídas, né, como os professores, os cientistas, né, bem falado aqui hoje sobre a Fiocruz, né, que é uma autoridade nesse assunto, na pesquisa sobre vacinas, enfim, né? Toda essa necessidade coloca muito em voga a importância do serviço público. E o governo, na linha exatamente contrária, aponta o quê? Aponta no sentido de retirar recursos, tanto da saúde quanto da educação, retirar recursos dos trabalhadores que atuam no serviço público, como o congelamento salarial até 31 de dezembro de 2021, o que é um absurdo exatamente neste momento. Os jornais, a imprensa noticiava nessa semana aí que de todos os recursos destinados e aprovados no Congresso Nacional para investir na luta contra a pandemia, 1/3 desses recursos não foram sequer utilizados. São 35 bilhões que estavam à disposição do governo e menos de 11 bilhões foram utilizados. E, enquanto isso, nós estamos vendo o caos da superlotação nos hospitais, da falta de leitos, né, nos hospitais, de falta de UTIs, enfim, né, essa é a situação. Para nós, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, e a gente fala aqui enquanto dirigente da CSP com Lutas, só tem uma saída, e a saída é organizar a classe trabalhadora para fazer um enfrentamento contra a política de ultradireita de Bolsonaro. Nesse sentido, nós vamos ter agora, amanhã e no sábado, a reunião da coordenação nacional da CSP com Lutas, às quais nós estamos convidando aqui todos os companheiros do FONASEF para participarem como convidados e tal, e discutirem com a gente, né? Mas é importante que nós construamos saídas unitárias, saídas que digam o seguinte: é preciso que a classe trabalhadora intervenha na situação política, na conjuntura que nós estamos vivendo, porque a saída pelo capital não se resolve mais. Nós precisamos construir uma nova sociedade. E essa nova sociedade é a soma de lutas, de mobilizações e da compreensão da ruptura com esse sistema que aí está, que é o capitalismo. Nesse sentido, camaradas, companheiros e companheiras, eu vou encerrando, chamando todos e todas aí a mobilização no dia 7 de agosto, pelo Fora Bolsonaro, Fora Mourão, Fora Paulo Guedes e Fora política, essa política aí que nos massacra, que nos ataca e que nos leva à morte através da pandemia. Um abraço a todos e todas
e estaremos juntos no seminário. Obrigada, Varela, companheira aí, né, que faz parte junto comigo da CSP com Lutas, deu o recado da importância da gente debater também uma outra sociedade, a necessidade da classe trabalhadora se reunir e organizar os trabalhadores aí, uma outra sociedade, uma sociedade socialista. Eu queria chamar também o companheiro Michel Torres, do Sinasef, para fazer um papo aqui com a gente, né, qual é a importância que o Sinasef está vendo de participar desse seminário, de construir as lutas, e está aí com a gente nesse processo. É contigo, companheiro. Boa tarde a todas, a todos. Em nome do Sinasef aqui, trazer uma saudação pela iniciativa do Fonasef, das entidades que constroem o Fonasef, no sentido de a gente apontar, né, entre os dias 5 e 7 agora de agosto, um seminário unificado em defesa do serviço público, numa situação, numa conjuntura reacionária de extrema importância que a gente construa a unidade, como os companheiros e as companheiras que me antecederam têm destacado. A gente vive uma situação no Brasil excepcional, né? A crise sanitária aberta pelo Covid-19 nos últimos 4 meses colocou uma nova conjuntura no país e que já é possível dizer que se trata da maior tragédia histórica do Brasil, né? Os leitos, os hospitais, o caos da saúde colocado e o aumento, né, o agravamento do número de contágios e de óbitos pelo Covid, a despeito das subnotificações. E o que a gente vê na política do governo federal, encampada por alguns estados e municípios, é justamente um movimento contrário, incapaz de gerenciar essa crise. Ao mesmo tempo, nós temos uma crise econômica social de grande monta, que pressupõe, portanto, uma queda de rendimentos das famílias dos brasileiros, não é isso? Um aumento exponencial do desemprego. A gente tem hoje cerca de 105 milhões de trabalhadores ativos na força de trabalho brasileira, em que 31% apenas desses trabalhadores estão empregados. Ou seja, a grande maioria dos brasileiros, para citar, por exemplo, 37 milhões de trabalhadores informais, 13 milhões desempregados, propriamente dito, fora o desalento, a gente ultrapassa 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras precarizados, ou seja, sem direitos, sem regulamentação do seu trabalho, sem uma fonte de renda estável para organizar a sua vida. Então, estamos diante de um quadro muito forte e que, a curto e médio prazo, não vai ser resolvido. A projeção para a queda do PIB esse ano no Brasil é de 7% a 10%, ou seja, o pior desempenho econômico dos últimos 100 anos. E agravado com essa crise sanitária e com a crise econômica social, nós temos uma crise política de grande envergadura. E é aqui que o movimento do funcionalismo público deve incidir, né? É preciso lembrar que a gente teve uma pequena vitória no meio de tantas derrotas, né, acumuladas no último período, que foi a questão da aprovação do Fundeb. Né? Nós esperamos, nós da educação, do Sinasef, do Serviço Público Federal, das entidades que compõem, né, o Serviço Público, acreditamos que a gente deva impor mais derrotas a esse governo, mas não uma única categoria, não uma única entidade. Nenhuma entidade hoje no Brasil tem forças para derrubar esse governo. E a gente sabe que a luta em defesa da educação pública, a luta em defesa da saúde pública, em defesa da estabilidade, das carreiras, dos empregos, dos salários, é a mesma luta contra o governo Bolsonaro. A luta em defesa das vidas diante da pandemia que o capital nos impôs pelo coronavírus, é a mesma luta pela luta contra Bolsonaro. Então, essa é uma tarefa que está posta pelas entidades que estão construindo o Fonasef, que estão pelo Seminário Nacional em Defesa do Serviço Público, agora entre os dias 5 e 7 de agosto, construir jornadas unificadas de luta, né, processos que apontem de maneira unitária e não fragmentada, junto com os serviços privados, com os trabalhadores precarizados, um apontamento crítico para vislumbrar uma outra sociedade, uma outra realidade que não perpasse pelo embrincamento das políticas ultra-neoliberais de Paulo Guedes e da ofensiva neofascista de Bolsonaro. Nesse sentido, esse seminário ele vem em bom momento para a resistência dos trabalhadores. E é possível lutar, é preciso resistir. Muito obrigado, Adriana, Lobão. Obrigado, querido.
É um prazer imenso ter aqui vocês do Sinasef, a entidade a qual eu também participo, e dizer da nossa... Deixa eu ver aqui, o relógio aqui está tocando direto, porque é o tempo. Deixa eu tentar tirar ele aqui. Pronto. Vou conseguir agora. E a gente ficou aqui, sabe, na hora de chamar o próximo orador, com uma preocupação. Quem vai fazer o chamamento da FENAJUP, né? Porque estava todo mundo com medo aqui de dizer o nome do companheiro, né? E aí a solução, Adriana, é chamar pelo sobrenome, companheiro Belém, né? Mas aí, Belém, eu queria que você colocasse a perspectiva da entidade, da FENAJUP, de participar desse seminário construído de forma unitária, de forma belíssima, todas as entidades do Serviço Público Federal envolvidas, qual a perspectiva da base, qual a importância desse momento, vocês da Justiça aí, muito pressionados pelo trabalho remoto, cheio de assédios, como é que está vivendo esse momento, querido, e qual a perspectiva da categoria, da Direção Nacional da FENAJUP, para a realização desse seminário, que nós queremos que seja o maior seminário da história do Serviço Público Federal. Com a palavra você, companheiro. Boa noite, Lobão. Boa noite, Adriana. Meu nome realmente é difícil, hein? Gilberto Belém. Eu sou servidor da Justiça Federal há 26 anos e estou aqui representando a diretoria executiva da FENAJUP. Dizer realmente que, como foi dito por vários colegas, nós estamos vivendo um momento difícil com essa pandemia. Infelizmente, 42 servidores do Poder Judiciário faleceram. Eu sou servidor aqui, como eu disse, da Justiça Federal no Ceará, e recentemente nós tivemos um colega de 73 anos, na ativa, né, que faleceu de Covid. Então, assim, é um momento difícil, é um momento que todos nós estamos enlutados em virtude de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, e assim, e faltando sensibilidade do governo, né? Nós, do Poder Judiciário, realmente temos um desafio muito grande de atender a sociedade nesse momento, no teletrabalho, e talvez um grande desafio seja as eleições de 2020, né? Que era para ser em outubro, e o governo e o Congresso alteraram para novembro, né? E eu venho aqui de um estado que agora está diminuindo o número de casos, né, da Covid. Então, nesse momento, é difícil. Inclusive, eu fui até convidado para trabalhar nas eleições, num grupo de WhatsApp, e aí eu decidi não trabalhar, exatamente com receio de pegar a Covid. Eu tenho uma mãe que tem 69 anos e tem problemas de respiratório, então é muito difícil. E nesse cenário, todos os servidores do Judiciário, nós vamos ter agora, no dia 25, um encontro nacional de todos os servidores do Judiciário, envolvendo os sindicatos da base da FENAJUP, exatamente para discutir esse tema. Qual é a posição do sindicato de base, qual é a posição da base, qual é a posição que a gente tem que tomar, porque realmente o Congresso, os políticos tomam uma decisão, mas não se preocupam com os trabalhadores. E aí, nesse encontro, a gente vai tomar uma posição da nossa federação, até com a possibilidade de greve sanitária, porque não é um momento fácil que estamos vivendo. Em relação ao serviço público, a nossa federação lançou uma campanha desde abril, e essa campanha é pela valorização do serviço público. E já foram 3 vídeos, deu mais de 70 mil visualizações só pelo YouTube, isso só na federação, porque isso é replicado em todos os estados, nos grupos de WhatsApp. Quando você vai ver, isso aí pode chegar até, se só no YouTube deu 70, pode chegar a 300 mil pessoas. Um foi o Brasil Não Pode Parar, o outro vídeo, A Vida Pede Justiça, e por fim foi o congelamento não mesmo, né? Então, assim, a federação está muito preocupada com o momento do país, a questão até da democracia, né, que o nosso seminário em agosto vai discutir isso também,
Então, eu conclamo aqui todos os colegas, as colegas que puderem, participem desse evento nosso em agosto. É importante convidar os familiares, os amigos, colocar nas mídias sociais, colocar no WhatsApp, onde for. Porque, assim, o colega tem um grande privilégio de estar em casa, assistir o evento, e ele ainda pode compartilhar. Então, eu conclamo toda a categoria do Judiciário Federal, do Ministério Público da União e dos colegas servidores públicos federais que divulguem, né? E, assim, para finalizar, eu queria deixar aqui uma mensagem do dramaturgo e poeta e professor Ariano Suassuna, até pelo tempo, né, de todo mundo. E aí eu quero só ler aqui para vocês essa pequena mensagem dele. O otimista é tolo, o pessimista, um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então eu proclamo a toda a categoria que seja um realista esperançoso, que realmente estamos vivendo tempos difíceis, o governo achatando o salário, redução de salário com aumento da alíquota previdenciária, o governo querendo retirar nossos direitos, o governo falando em prejudicar o servidor, botar bomba no bolso e o que mais. Então, colocamos que sejamos realistas e esperançosos nessa luta em defesa do serviço público, nessa luta pelo serviço de qualidade, porque o serviço público, você vê, é mais educação, é mais saúde, é mais segurança, é mais justiça. Então, vamos todos participar nesse nosso seminário em agosto. Um grande abraço, muito obrigado e boa noite. Obrigada, companheiro Belém, que lembrou aí para a gente um pouco, né, da necessidade aí do debate de que a vida pede justiça, das atrocidades que o governo Bolsonaro tem feito para atacar o funcionalismo. E aí eu queria convidar o companheiro Geraldo, né, do Sindireceita, para destacar um pouco sobre essa questão da dívida pública, da questão das receitas, que o governo diz que não tem direito, que não tem dinheiro e por isso retira os nossos direitos. Queria convidar, então, o companheiro para comentar um pouco da importância da gente fazer esse debate, né, sobre para onde vai os recursos públicos e da importância do serviço público para fazer a defesa da vida, como os companheiros aí que me antecederam já colocaram. É contigo, companheiro Geraldo. Agradeço aqui ao espaço, né? Os servidores públicos são sempre grandes defensores da partilha da conta de viver em sociedade. E nesse seminário, os servidores públicos precisam encontrar caminhos para dialogar com a sociedade. Porque sem o serviço público estamos todos desprotegidos, é indispensável refletir. Nós não somos contra um governo especificamente, nós somos contra todos os governos que se afastam da defesa da sociedade. Defender os serviços públicos é defender mais pobres e a sociedade em geral. A gente precisa refletir, conversar, porque a apatia não combina com os servidores públicos. O Sindireceita sempre estará ao lado da sociedade. Sem debate não há democracia. Vamos, em agosto, procurar nossos caminhos. É isso. Obrigado, querido. Foi um prazer imenso. Acho, Adriana, que nós fizemos uma grande, né, transmissão ao vivo, com participação de diversas entidades do FONASEF, mostrando que a unidade é possível e que nós, servidores públicos federais, temos muito que lutar para defender o serviço público e para defender os nossos direitos. Então, Adriana, eu tenho uma certeza da possibilidade da gente fazer, agora no início de agosto, de 5 a 7 de agosto, um seminário que traga trabalhadores do serviço público de todo o Brasil. Queremos deixar aqui o convite também para os companheiros servidores públicos do município, do Estado, que se inscrevam no nosso seminário, que participem junto conosco, porque, sem dúvida nenhuma, temos muito de comum, porque somos nós que prestamos serviço à sociedade, somos nós que temos o povo como nosso patrão e não o governo. Quer dizer, nós não somos trabalhadores de um governo, nós somos trabalhadores de uma nação, para um povo,
para o serviço da sociedade. Então, que bom nesse momento poder lembrar do papel que o SUS está fazendo, que as universidades estão fazendo, que os institutos federais estão fazendo, que cada servidor público está fazendo nesse momento. Que bom poder lembrar que nós temos ainda, e esse governo quer acabar, um serviço público de qualidade. E que a defesa desse serviço público é a defesa do trabalhador, é a defesa do povo pobre, é a defesa de uma nação, é a defesa da sociedade. Eu acredito que nós vamos fazer um bom seminário. Eu acredito que norte a sul desse país vamos ter trabalhadores junto conosco. Eu acredito que nós vamos reunir muita gente disposta a colocar o bloco na rua, a lutar por um serviço público de qualidade, a defender os seus direitos. Então, querida Adriana, foi um prazer imenso dividir esse carro de som virtual contigo, né? A gente vai estar em vários outros, ombro a ombro, juntinhos, para fazer a luta do povo brasileiro. Eu tenho certeza disso. E essa distância aqui, física, mas com muita presença emotiva juntos, vai servir para que a gente faça um grande seminário. Então, fica com você a tarefa de encerrar essa transmissão ao vivo, que eu acho que foi grande e vitoriosa. Foi um prazer imenso dividir esse carro de som virtual contigo, Adriana. Obrigada, companheiro Lobão. Queria agradecer a todos e todas, né, que estiveram aí acompanhando, ficaram com a gente esse período. De fato, a impressão que a gente tem aqui, né, coordenando e participando aqui desse processo, é que esse seminário vai ser um seminário muito grandioso, uma experiência bastante importante para a gente fazer uma elaboração coletiva. Nessa uma horinha aqui que a gente ficou debatendo, a gente conseguiu fazer altas reflexões sobre o governo Bolsonaro, a política genocida, a questão de negros e negras, índios, a questão da pandemia, né, as elaborações que a gente tem feito, o papel do serviço público no combate à pandemia, o papel do serviço público para melhorar a renda da classe trabalhadora, o papel dos trabalhadores e trabalhadoras para pensar uma nova sociedade. E aí, nesse contexto, inclusive, né, trazendo a questão da unidade, da gente ir para além do funcionalismo público federal. No nosso caso aqui, o seminário do FONASEF, inclusive, o Lobão faz esse chamado reforçando a importância da gente se somar a outros setores do funcionalismo estadual, funcionalismo municipal, estadual, municipal, federal, todo mundo junto nessa batalha, nessa luta, para que a gente faça a defesa dos serviços públicos, que é a defesa da vida, a defesa da classe trabalhadora, e seguir com a unidade, junto com os demais trabalhadores da iniciativa privada, do campo, os trabalhadores que estão na informalidade, os trabalhadores de aplicativo, toda a classe junta, para a gente fazer várias reflexões em diversos momentos, e também fazer, né, as lutas necessárias para enfrentar os governos que nos atacam, os governos que tiram direitos. E, no caso agora, a gente vem enfrentando as políticas de Bolsonaro, as políticas de Mourão, a política econômica de Paulo Guedes, destruindo o serviço público e atacando a classe trabalhadora. É por isso que é muito importante esse chamado e essa construção coletiva para que a gente dê a nossa parte, a nossa contribuição e faça essa reflexão de uma maneira coletiva, inclusive questionando qual é o governo que a gente quer, qual é o modo de organização da sociedade que a gente quer. Pela CSP com Lutas, entidade que eu participo, a nossa avaliação é que não dá mais para a gente viver sob esse sistema capitalista. Esse sistema, né, a pandemia, ela desmascara, ela desnuda, aonde mostra que o lucro está acima de nossas vidas. As pessoas são obrigadas a morrer para poder tentar ganhar R$600, receber R$600 numa fila que fica horas e horas e não consegue atendimento. As pessoas são obrigadas a morrer para tentar conseguir o almoço, a janta, alguma refeição dentro de casa, porque o governo não garante as condições necessárias. Os trabalhadores que estão na área da saúde, que estão nos serviços essenciais, estão morrendo, estão sendo expostos diariamente sem EPI, sem as condições de trabalho. Os trabalhadores que trabalham remotamente estão sofrendo todas as consequências também com o isolamento, mas também sendo necessário, eles estão pagando para trabalhar porque estão colocando seus equipamentos e estão também sofrendo, junto com a população, né, uma boa parte da classe trabalhadora, com os problemas psicológicos que a gente tem enfrentado nesse momento, assédio moral,
e toda a desestabilidade, a desestrutura social. Então, para a gente romper com tudo isso, nós precisamos dessa reflexão, que a classe trabalhadora mostre qual é o caminho que a gente tem que seguir. E esse caminho que a gente tem que seguir é um caminho de um rumo a uma outra sociedade, a uma sociedade socialista. Esse é o recado que a gente queria deixar pela CSP com Lutas, agradecer a todos e todas pela participação e vamos construir esse seminário, um forte seminário, no período de 5 a 7 de agosto, vamos todos juntos. Obrigada aí, gente, a gente se encontra nas lutas. Valeu, querida, foi um prazerzão. Tamo junto. Prazer. Valeu, companheirada.